Do que você tem alimentado sua alma? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente é que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. Hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Conquistarmos a vida leve. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo de treinar a postura Fênix. Nos capítulos anteriores desta área de alimentação consciente, nós vimos que isso, a alimentação consciente, não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. A questão é se está te nutrindo ou desnutrindo, se está alimentando o seu ser ou não. Percebemos isso com o treino constante do Mindful Eating. É sobre ter a atenção plena, treinar essa atenção plena ao que se sente, a como se sente, antes, durante e após o consumo, não só a alimentação, mas o consumo. Por isso que essa meditação, para você se desidentificar com esses pensamentos, emoções, o seu corpo, você não é só isso, você é tudo isso e uma consciência que envolve tudo isso. Se você treina a atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende por que está com vontade de mastigar, por exemplo, ou ficar nas telas, ou ouvir essa música, ou ficar no celular naquele determinado momento. E então consegue encontrar saídas e alternativas para suprir a necessidade que está tendo de uma outra forma mais saudável. Como? Fazendo o mínimo viável. O mínimo é aquela mínima ação que te leva para a leveza. Às vezes é o silêncio, às vezes é o parar, às vezes é o respirar fundo. Eu estou falando sobre fazer o mínimo e como esse mínimo ele é poderoso. E bem pé no chão, falamos também sobre o consumo de água, sobre a hidratação. Nós vivemos em um mundo material, nós vivemos em um plano material. Você precisa de um corpito. E esse corpito precisa se hidratar, precisa se alimentar. Como é que foi o consumo de água essa semana? Como é que tem estado a cor do seu xixi? Relembrando, ele tem que ser um amarelo bem clarinho, quase transparente, mas também não é para você viver no banheiro. É a justa medida da hidratação. E da alimentação é descasque mais e desembale menos. Como tem sido para você? Como foi para você essa semana? E no áudio anterior desta área juntamos mais um tijolinho do que é que você tem alimentado a sua alma. E eu repeti isso, hoje vamos aprofundar sobre isso. Lá nós falamos sobre o segundo passo dos 12 passos de transformação pessoal. Falamos sobre a rendição ao poder superior. Bora aprofundar? Ainda estamos falando sobre os 12 passos da transformação pessoal e hoje falaremos sobre o 9º passo, a reparação de danos. Repare dentro primeiro. É primeiro dentro e depois fora. Por isso que ontem eu falei dos danos, precisa se olhar os danos internos. Do porquê é que você começou a causar danos externos. A origem está dentro. E a reparação também começa dentro. Esse passo eu fiz um pequeno ajuste com a devida licença poética que eu estou pedindo ao universo, porque nos 12 passos do AA, não se fala tanto assim desses danos externos, não se fala tanto da infância, não se fala tanto dessa dor
infantil primeiro, de como nós fomos criados, do porquê é que ficamos assim. Portanto, eu repito, repare primeiro dentro. Repare primeiro a você, as suas feridas, sem sair metralhando os outros. É esse recolher, parar de metralhar, recolher as balas e ter um tempo de introspecção, um tempo de silêncio. O que é que aconteceu para você sentir essa necessidade de controle? Você estava fora do centro da sua vida, isso é um fato. Você não aprendeu isso desde criança, e como é que faz isso desde criança? Aliás, quando você estava no centro da sua vida, isso foi reprovado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Você provavelmente ouviu que era egoísmo. E é sobre encontrar a justa medida que é desafiadora. Vá voltando para o seu lugar. Deixe o centro da sua vida limpo. É sobre olhar para a sua relação com a sua mãe, olhar para a sua relação com o seu pai e olhar a relação, como é que você aprendeu a se relacionar com Deus. É todo um processo. Fênix, aqui são áudios mais curtos, tem todo um processo, tem a forma que eu passei por isso, que eu ensino. Tente pesquisar se eu já tenho conteúdo sobre isso, ou então vá se aprofundar e vá tratando, limpando o centro da sua vida, deixando ele para você. Se relacione de forma saudável com a história da sua mãe e com a sua mãe que você tem hoje, com a história que você viveu com seu pai e com o pai que você tem hoje, e sua história com Deus e com o Deus que é e sempre foi de verdade. Também o relacionamento com as demais pessoas e situações da sua infância. E essa reparação, quando for com os outros, de você para com essas outras pessoas, é sem ficar justificando, sem ficar explicando, sem ficar projetando. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu esperava que fosse assim ou fosse assado. Exceto Deus, todas essas pessoas são humanas. Antes da sua mãe ser sua mãe, ela é uma mulher. E continua sendo uma mulher depois de ser sua mãe. Antes de ser seu pai, o seu pai é um homem. E continua sendo um pai, continua sendo um homem depois de ser seu pai, enquanto é seu pai. São pessoas falhas. A forma que você aprendeu a se relacionar com Deus provavelmente foi uma forma equivocada, não foi uma forma madura, porque você aprendeu com outras pessoas. Agora você tem acesso a um relacionamento maduro e direto com esse Deus. Portanto, trabalhe essa autorresponsabilidade e assuma as consequências dos atos que você causou. Sim, você causou danos a outras pessoas. Repare, sem ficar justificando e sem projetar. No início, que é desafiador e desconfortável, é suficiente uma admissão geral dos nossos defeitos. Eu sinto muito porque foi desta forma. Eu estou no processo de fazer diferente. E ponto. Zere as expectativas. Foque na sua intenção. E sim, eu estou falando de conversas desafiadoras. Algumas dessas conversas são necessárias para melhorar os relacionamentos. Mas, quando estiver tendo essas conversas, se piorar, pare, porque não é para piorar. E simplesmente aperte o botão de ejetar e fala: olha, a minha intenção era outra, mas eu ainda não estou dando conta. A gente volta a ter essa conversa depois. É sobre ter bom senso, mais sensibilidade na escolha da forma e momento adequado para ter essas conversas. E juntar a isso muita coragem com prudência. E prudência não é evasão, é achar a justa medida, não é para fugir, mas também não é para sair invadindo o núcleo das outras pessoas, invadindo o centro da vida das outras pessoas. E nem fugir. É desafiador. Apenas mantenha a postura. Treine, teste fazer essas conversas necessárias
E são conversas necessárias. Muitas delas são desconfortáveis. Essas reparações são fundamentais nos 12 passos. Em muitos momentos, é possível apenas uma reparação parcial. Sabe quando? Quando a revelação completa causa muito mais danos do que os reparos. Ou então também você faz uma reparação adiada. Nossa, Suzane, mas é desafiador, né? É desconfortável. Mas como assim exatamente eu faço? Peça orientação ao poder superior. Ponto. Por isso que o segundo passo é sobre essa entrega ao poder superior. Busque conselho de quem já superou. Eu espero que quando você esteja ouvindo, a gente já tenha grupos de apoio, porque esse grupos de troca de pessoas que estão passando pelo mesmo processo, ele é tão importante. E nessas conversas, Fênix, eu vou dizer duas palavras que têm um poder curador enorme. É o poder do sinto muito. Eu sinto muito que foi assim. Se fosse hoje, eu faria de uma outra forma. Eu estou fazendo o melhor possível para fazer diferente agora. Então, escreva isso. O poder do sinto muito e o poder do melhor possível agora. E então, do que é que você tem alimentado sua alma? O quanto essa falta da rendição ao poder superior desnutre, deixa sua alma desnutrida. E essa desnutrição te dificulta a reparar os danos, começando pelos danos que você sofreu. E então, por conta desses danos sofridos, os danos que nós causamos. E então, nos faz buscar alimento em ações viciosas. O caso do álcool, o caso da comida, o caso do excesso de tela, o caso de fuga, o caso de fofoca, tantas outras ações viciosas. Lembra que eu vivo repetindo há muito tempo o desconforto que existe quando nós saímos do ciclo vicioso para o virtuoso? Tá vendo como tá tudo concatenado, tudo, essa engrenagem é uma engrenagem fina? O quanto você tem levado para o pessoal descontado ou compensado na comida ou em qualquer outra ação viciosa? Você tem acolhido as suas imperfeições, as suas dificuldades, os seus desconfortos, ou você mesma tem usado contra você? E então, como é que foi a sua alimentação consciente essa semana? Uma RPM, respira fundo e bora pro treino. Faça as anotações no seu Common Place Book. O que é desse assunto de hoje te tocou, reverberou em você, te deu certezas, te deu dúvidas, te deu desconfortos? Além disso, preencha e leia a sua roda mais leve. O que é que ela tem te dito nessa área? Qual hábito angular? Como é que foi esse hábito angular dessa área essa semana? Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de alimentação consciente. Como é que foram as ações de alimentação consciente essa semana? Isso foi a tração da roda traseira. Levando tudo isso em consideração, quais são as ações para a próxima semana? Ou seja, a direção da sua roda dianteira. Relembrando, ao retirar ações viciosas, observe e coloque outra ação virtuosa, mais saudável no lugar. Não fica lugar vazio. Fique atento, autoconsciência, autorresponsabilidade. E aí, quem é que quer dar mais esse passo com coragem, leveza? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.